Olá amigos, bem-vindos a mais um Espaço de Arte Selga. Eu estou aqui hoje para falar com vocês de algumas novidades que vão acontecer ao longo do ano de 2016. A primeira delas é uma série de workshops que eu vou estar ministrando agora em janeiro e possivelmente ao longo do ano a gente vai estar repetindo e acrescentando outras coisas nesses workshops. Tá? O primeiro workshop que a gente vai ter, ele acontece agora na segunda semana de janeiro, vai do dia 11 ao dia 15. O workshop acontece na segunda, terça, quinta e sexta, das 18 às 22 horas. Esse primeiro workshop, ele é um workshop de portrait. Então a gente vai, ao longo do workshop, comentar sobre o processo de desenho de portrait. Então a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês ao longo do programa de hoje alguns trabalhos. Eu vou fazer um trabalho também de portrait. Portrait ele é como se fosse um retrato. Então a gente vai discutir sobre como iluminar, a gente vai discutir como começar o desenho, os esboços, processo do trabalho, como entender a cabeça humana, como transformar isso em plano. Então a gente vai discutir todos os meandros do desenho de portrait nesse workshop, tá? Nosso segundo workshop, ele vai do dia 18 ao dia 22, também de janeiro. Ele vai ser um workshop também de portrait, só que vai ser um portrait de escultura. Então a gente vai estar falando sobre o processo de modelagem, como produzir a peça, né? Então a gente vai ver todo o processo de modelagem, tá? Que a gente vai estar fazendo no workshop. O terceiro workshop, ele vai do dia 25 ao dia 29 de janeiro. Vai ser um workshop de desenho. Só que esse workshop, ele é específico sobre a figura feminina, tá? Então a gente vai aprender, durante os 4 dias de workshop, a gente vai aprender como lidar com a figura feminina, né? Aprender a lidar com a sutileza da figura feminina, as curvas, que é bem diferente de desenhar homem. Tá? Então a gente vai ter um foco especial na figura feminina. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que os 2 workshops de desenho vão ter modelos. Tá? Então o primeiro workshop de portrait a gente vai tentar trabalhar com 2 modelos diferentes, um masculino e um feminino. E o workshop de figura feminina, ele vai ter uma modelo para a gente estar trabalhando, né, observando. A gente vai poder mexer com luz também sobre a modelo e realmente estudar desenho. Então, eu gostaria de convidar o pessoal que já desenha, o pessoal que trabalha com tatuagem, que trabalha com animação, com design, que quer aprimorar o conhecimento, que quer ter algo a mais para o próprio trabalho, vir fazer o workshop, vir conversar comigo. Vai ser bem legal, assim, uma proposta bem diferente aqui para a Selga. A gente nunca fez isso aqui na Selga, né, no Espaço de Arte. Então eu quero convidar vocês para vir fazer isso. As pessoas que estiverem interessadas em participar do workshop, eu peço para que liguem aqui para a Selga, tá? O telefone é 2122-9255. Conversem com a Natália ou com a Eliana para fazer a sua inscrição antecipada, tá? Eu limitei a turma a 10 vagas, então assim, como eu já divulguei na internet, já fiz uma divulgação via Facebook, Instagram, já tem muita gente procurando, então tenta ligar o mais rápido possível para você não ficar sem vaga, tá? A lista de material também está disponível aqui na Selga, ela não é uma lista muito grande. A gente vai trabalhar basicamente no workshop com papel craft ou papel cartão, lápis, borracha e giz pastel. A gente já fez o pedido de material, ele vai estar disponível aqui na data do curso. Vão ser basicamente quatro cores de pastel para a gente elaborar esse workshop. Eu trouxe um material meu, né? Eu trouxe papel, trouxe uma referência, que ela é a referência importantíssima para o trabalho. Trouxe giz pastel, eu trouxe preto, 2 tons de cinza branco. Também trouxe uns lápis pastel e carvão e grafite. O lápis grafite que eu estou usando você encontra aqui na Selga, é um 7B.
vou usar uma borracha normal, tá? E assim, a minha referência vai ser essa daqui. Eu vou sempre optar por trabalhar a referência no lado oposto à mão que eu uso para trabalhar. Então, como eu sou destro, eu vou usar a referência do meu lado esquerdo. O que a gente vai abordar assim, de mais importante no workshop, a meu ver, vai ser o estudo dos planos da cabeça humana. Então não adianta só tentar desenhar olhando assim. Se você não perceber esses planos, se você não entender como esses planos acontecem na cabeça, o desenho não acontece de uma maneira natural, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer ao longo desse desenho, a primeira coisa que eu vou fazer no desenho são marcações que vão me orientar a deixar esse desenho um pouco mais próximo daquilo que eu vejo. Essas marcações, eu explico elas no curso regular, mas também vou explicar, vou comentar sobre todos os planos da cabeça no nosso workshop. Então eu crio, né, a partir de uma experiência minha de desenho, eu crio linhas que se assemelhem ao que eu vou desenhar. E eu estou sempre buscando uma referência de marcação na própria imagem. Então, acho que o segredo assim, do desenho é de você entender essas referências, perceber como é que o nosso corpo lida assim, com essa simetria, com os planos, né, para a gente poder produzir uma imagem que se assemelhe mais àquilo que a gente está vendo. O grande lance do desenho é esse, é você aprender a enganar o olho e mostrar aquilo que a pessoa acha que está vendo. Então, no desenho eu vou fazer essa primeira camada, ela é bem rabiscada mesmo, eu vou riscar muito o desenho, eu vou criar marcações que impossibilitem ver esses planos do rosto humano. Então é sempre observando a figura e consertando o desenho. Eu evito, nesse primeiro momento, o uso da borracha. Tá? Eu não curto muito ficar usando borracha o tempo inteiro. Já num segundo momento, eu começo a marcar de uma maneira bem simples a luz e a sombra do desenho, que é a luz e a sombra que vão definir os planos desse desenho, que vai me dar profundidade. E eu acho que essa é a parte mais difícil do desenho, assim, é você conseguir marcar essa profundidade de uma maneira mais eficiente, assim, e que dê ao desenho um ar mais real. Então, eu faço uma primeira lavada no desenho. Essa lavada é como se eu estivesse marcando mesmo os planos do desenho, os planos de cinza. E à medida que eu vou acrescentando esses tons de cinza, o desenho vai ganhando mais volume, ele vai ganhando mais forma. É importante a gente perceber, nesse tipo de desenho, os planos de luz. Então nessa foto eu tenho uma luz direta na frente e eu tenho uma luz indireta atrás. Isso faz com que o meu desenho tenha uma parte de sombra, né, aqui, ó, na parte do meio da imagem. Então eu vou ter um spot de luz na frente e atrás. Então eu tenho que perceber e enxergar isso
na hora que eu for colocar as outras camadas de grafite nesse desenho, lembrar de acentuar essa parte do meio que tem que ser um pouco mais escura. Então é como se eu estivesse botando grafite no desenho inteiro. Mas por que eu estou botando grafite no desenho inteiro se eu estou trabalhando com luz e sombra? Porque eu já fiz o processo mecânico de marcar aonde estão as sombras. Então o meu cérebro já assimilou isso, já assimilou essas áreas de sombra. E se você observar bem a imagem, eu não tenho nenhum ponto que seja realmente branco no papel ou na imagem. Então eu não posso deixar ponto branco aqui, porque eu não tenho ponto branco aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora é acrescentar uma outra camada. Antes eu vou dar uma esfumada nesse grafite, eu vou tirar um pouco das linhas desse grafite. Então eu vou dar uma leve esfumada. Não vou usar esfuminho, eu tô fazendo um desenho um pouco mais rápido, um pouco mais gestual. Então eu vou trabalhar com o dedo mesmo, mas eu aconselho vocês trabalharem ou com esfuminho ou com papel higiênico para conseguir um efeito melhor. Então agora eu vou começar a trabalhar o desenho, e aí agora eu vou mudar a posição do meu lápis, tá? E vou começar sempre pelos olhos. Então eu opto por produzir o desenho sempre aqui pelo olho, e a partir do olho eu vou construindo o restante do meu desenho, e sempre colocando um plano novo de grafite. E aí, à medida que eu venho colocando esse plano novo de grafite, eu vou repensando o plano que eu estou fazendo para criar essa diferença entre aquilo que está na frente e aquilo que está atrás no desenho. Importante vocês pensarem essas profundidades nesses desenhos. Uma outra coisa também interessante no desenho é tentar evitar de trabalhar muito com o dedo, tá? Tenta fazer o gesto do movimento do desenho com o pulso, com o braço, usa o ombro. Evita ficar mexendo muito com o dedo, porque a área do dedo ela é muito curta e ela produz um traço muito curto, que tem pouco gesto. E o desenho precisa de um pouquinho mais de gesto para acontecer. E sempre tentando trabalhar com essas nuances entre claro e escuro, para você perceber melhor o que a gente vai fazendo para o desenho acontecer. Não pode ficar com medo de acrescentar camada no desenho. Se ficar com medo de acrescentar camada para o desenho não acontece. E aí, à medida que a gente vem trabalhando isso, colocando camada de grafite, o desenho vem vindo para frente. E aí a gente vai chegando bem perto daquilo do que a gente precisa para o desenho acontecer. Então, do plano do olho eu já desci um pouco para o nariz. Uma outra coisa importante que eu até não obedeci muito aqui agora é o fato de que nessa parte do desenho é importante a gente começar o desenho sempre de cima para baixo, para a mão não ficar manchando muito o desenho. Mas como eu tenho pouco plano, pouca informação para acrescentar aqui agora, eu vou ignorar um pouco essa regra. Uma das partes mais difíceis no desenho, de você conseguir uma certa naturalidade, talvez seja o nariz. A gente não entende exatamente como que o nariz funciona. Todo mundo acha que ele é só um triângulozinho, uma coisa bem simples, e não é. Ele tem planos e subplanos que às vezes atrapalham a pessoa na hora de desenhar, que a pessoa não percebeu esses planos. Então, entender esses planos, né, perceber como que eles funcionam,
É bem importante assim para o desenho. Quanto melhor você souber como são esses planos, quanto mais você estudar, melhor para o seu desenho. Então não fica com receio de estudar, não. Vai estudar, vai pesquisar na internet, vem fazer curso aqui na Selga. E aí agora eu vou para a área da sobrancelha e do supercílio. A sobrancelha do nosso amigo aqui é bem falha, tem uns fios muito longos. Então o que vai me ajudar a definir essa sobrancelha é a compreensão do plano da pálpebra superior, né? Ou do supercílio inferior. Perceber como que a pele se comporta por cima do osso e ir colocando os planos que eu preciso colocar no desenho para fazer a imagem vir para frente. Vocês observem que eu estou sempre falando em trazer a imagem para frente. O desenho, ele é bidimensional. Então a gente engana o olho do espectador, fazendo com que o espectador perceba a terceira dimensão sem que ela realmente exista, né? O papel não tem profundidade. Então o grande lance do desenho é esse. É enganar o olho do espectador a ponto dele perceber 3 dimensões naquilo que é plano. E como que eu consigo isso? Tirando proveito da luz e da sombra do desenho. Para isso a gente tem que fazer o desenho vir para frente, trabalhar com camada. Entender como que a luz se comporta nos planos da face, mas para isso tem que entender como são os planos da face. A ideia do workshop é de fornecer isso, assim, de fornecer muito estudo sobre a cabeça humana e trazer uma conversa sobre o desenho mesmo, assim. Fazer o artista pensar um pouco melhor sobre a figura humana, trazer uma conversa sobre anatomia que tem se perdido, sim. Esse estudo acadêmico da figura humana, ele tem ficado muito restrito à casa de cada um, né? As pessoas não discutem mais isso, talvez porque em um outro momento já se tenha feito bastante isso, mas a gente não tem mais um momento para fazer um estudo com um modelo, a gente não tem mais um tempo para dialogar sobre isso, para criar mesmo esse costume. Um costume que já foi, assim, mas que é legal você ter. É uma experiência importante, assim. Eu voltei recentemente de São Paulo, de um workshop de escultura, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar com modelo. E é um ganho pessoal muito grande você poder tá com um modelo ali na sua frente e esse modelo te fornecer o material visual para que você entenda melhor a figura humana. É um processo de construção, assim. Cada dia que você faz, você aprende um pouco mais. E conseguir perceber esses planos sem um modelo, só com uma foto, às vezes não funciona, porque a foto também é bidimensional, né? Às vezes a impressão não ajuda. Então a gente tem que estar sempre percebendo isso. Então reparem que eu estou só colocando grafite. Eu parei de colocar detalhe. Eu não estou acrescentando detalhe agora na imagem. Eu estou só jogando luz e sombra a partir daquilo que eu estou vendo na imagem. Tá? Não estou muito preocupado também em fazer uma fotografia. Tá? Eu estou preocupado com a compreensão do que eu estou vendo.
Eu acho que isso é mais importante do que fazer um desenho 100% igual. Eu brinco muito com os meus alunos que se é para fazer um desenho 100% igual, vai na máquina de Xerox ali na esquina e tira uma cópia. Então você vai ter um desenho 100% igual. Nossa ideia não é essa. A ideia do curso é de estabelecer uma relação de conversa com a imagem. Aprender a olhar e aprender a representar aquilo que você vê. Bom, beleza, já marquei um pouco mais os planos. Agora eu vou voltar a acrescentar um pouco mais de detalhes, tá? Eu vou voltar aqui para perceber as linhas que eu não tinha visto ainda. Lembrando que até agora eu só usei um único lápis, tá, gente? Eu não tô mudando o lápis, eu tô só controlando a graduação desse lápis. Nessa parte eu já estou começando a acrescentar um pouco mais de detalhe. Estou escurecendo um pouco mais a parte de baixo do queixo, que é a parte que a gente tem menos incidência de luz no rosto, tá? Eu queria convidar vocês também para vir fazer o nosso curso regular. Além desse workshop de desenho, a gente oferece aqui na Selga alguns horários diferenciados para um curso de desenho. Então as minhas turmas, elas são todas as minhas turmas, elas acontecem aos sábados, tá? E uma novidade interessante para esse ano, que a gente vai ter uma turma específica para criança. Então as crianças que têm procurado o curso de desenho na Selga agora vão contar com um horário especial. Vão ser 2 turmas de 1 hora de duração cada uma, tá? Também aos sábados, de 8 às 9 e de 9 às 10 da manhã. Então esse horário ele é específico para criança. Então as turmas elas vão atingir uma faixa etária dos 7 aos 12 anos. Então criança, infelizmente, só vai poder fazer nesse horário. Eu não quero mais que a gente tenha criança, às vezes, com adolescente ou com adulto, até porque a criança ela tem um tempo diferente das outras pessoas, né? Então a intenção é de que a gente possa oferecer um conteúdo melhor para as crianças, e as outras turmas elas acontecem nos horários normais, né? Eu vou manter o horário das 10 às 12 no sábado. Depois eu vou manter o horário de 1 às 13 e das 13 às 17 horas. E durante a semana, para quem não consegue vir fazer nem curso, nem workshop, nem oficina, as aulas de desenho acontecem na terça e na quinta, das 18 às 20 horas. São 2 horas de aula. Bom, e fazendo uma correção, as turmas de criança são de 7 a 11 anos. Beleza? Então eu aguardo vocês virem estudar um pouco mais de desenho. A ideia é de que vocês realmente estudem desenho, tá? Então eu estou preparando todo um material exclusivo agora para as aulas de desenho. A gente vai ter um upgrade agora, assim, bem legal em como as nossas aulas acontecem. Eu estou sempre buscando trazer umas coisas legais para os meus alunos.
vou agora me concentrar em fazer o movimento do cabelo. Eu passei uma camada de grafite para o cabelo dele não ficar tão branco. Depois eu vou introduzir um pouco do lápis branco. Até porque para ter branco eu preciso criar um contraste para que vocês vejam esse branco, senão ele não vai existir. E a ideia do cabelo é sempre essa, de seguir o movimento do fio, né? De onde o fio sai, para onde ele vai. Não desenhar cabelo é essa brincadeira de fazer um monte de linhazinhas que a princípio parecem aleatórias, mas não são aleatórias. Elas têm uma origem, né? Elas têm um movimento e elas precisam se complementar nesse movimento. Então também é importante no cabelo a gente controlar também o degradê do lápis, né? Controlar a intensidade dele, seguir aqui o formato da cabeça, pensar aqui, ó, aonde que aparece o formato da cabeça. E a ideia do desenho tá quase pronta. Eu vou baixar um pouco mais uma sombra que está me incomodando. Então, acho que essa é a segunda ou terceira vez que eu vou estar usando de verdade a borracha. A borracha ela entra como uma ferramenta para isso, para você só lá na frente, depois que o desenho estiver quase pronto, ajustar aquilo que ainda te incomoda. Tá? Eu vou usar uma borracha fina agora para trazer um pouco mais de luz, para trazer uns spots de luz para o desenho, uns pontos específicos que eu talvez não tenha feito ao longo do desenho, para ajudar a marcar um pouco mais as linhas de expressão, as rugas. Se eu quiser ainda ressaltar um pouco mais a imagem, ele vai misturar bem com o grafite. Então, se eu quiser acentuar os tons de cinza, eu misturo bem ele. Ele vai me dar um traço bem legal, assim. Ele vai puxar um pouco o cinza do desenho, vai mesclar com um pouco do giz pastel, que vai cobrir esse cinza e vai literalmente me dar os brancos que eu preciso. O desenho vir um pouco mais para frente agora, eu posso trabalhar com outro giz pastel e criar uma sombra, criar um fundo aqui para ele. E aí agora eu vou voltar para minha borrachinha branca. Vou limpar o entorno do desenho, tirar esse excesso de giz pastel aqui onde não precisa.
Pronto, a minha ideia de representação do desenho está pronta. Depois disso é assinar. Sempre assinem os trabalhos de vocês, tá? E fixar, porque o giz pastel ele precisa de uma fixação, né? O grafite também precisa passar um verniz spray em cima do trabalho para você não perder esse trabalho, não ficar manchando, não ficar sujando seu portfólio, tá? Isso a gente vai conversar no workshop ao longo de 4 dias. Vão ser 16 horas de workshop, então vai dar pra gente conversar muita coisa sobre desenho, tá? Lembrando que vai ter modelo vivo nesse workshop, então se você se interessou, quer participar do workshop, dá uma ligadinha aqui pra Selga, tá? Conversa com a Natália, conversa com a Eliana. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração do que a gente vai fazer no nosso workshop. E aguardo vocês aqui na Selga. Um abraço!